Vamos lá, moçada. Chegou a hora da melhor matéria do sul do mundo, direito eleitoral na veia, para aqueles que vão entrar aí na Justiça Eleitoral, um baita concurso, né? Mais de 3 mil vagas aí, a previsão, né? Uns 4 anos. Então, é o concurso, pessoal. É o concurso. Não deixe de fazer esse concurso, tá? Te escreve, estuda, que vale muito a pena. Nós temos tempo aí de preparação até o dia da prova. Então, vamos embora. Vamos lá, moçada. Eu peguei uma questão aqui, são questões do CESP, né, Sebrasp, então eu peguei questões aí para nós analisarmos os conteúdos que vão ser cobrados para técnico e analista. Quer dizer, o analista judiciário da área judiciária cai tudo, né? Cai tudo de eleitoral, ok? Tudo, beleza. Então, algumas coisas caíram também para técnico. A minha intenção aqui é abordar assuntos de técnico, né, e analista administrativo. Joia? A parte de composição e competência da Justiça Eleitoral, que obviamente vai estar na sua prova. Então, vamos entender um pouquinho mais de como que o Sebrasp pensa, né, nessa questão envolvendo aí a composição e competência da Justiça Eleitoral. Fechou? Vamos lá então? Concentração a partir de agora, você que já teve essa primeira parte de português, já participou do sorteio, agora concentre, eu vou resolver com você questões de eleitoral da Banca Sebrasp, tá bom? A respeito da organização judiciária eleitoral, assinale a opção correta. Vamos lá. A composição do TSE é diferenciada, com previsão de integrantes provenientes da magistratura, da advocacia e do Ministério Público. Concentre e me dá a resposta aí. Quero resposta no chat, hein? Resposta no chat, quero só ver. E aí? A composição, de fato, ela é diferenciada? Com certeza, a composição do TSE é diferenciada. Mas será que eu tenho integrantes oriundos da magistratura? Sim, eu tenho integrantes oriundos da magistratura. Eu tenho integrantes oriundos da advocacia? Sim, só que eu não tenho integrantes do Ministério Público, tá? Cuidado, a Justiça Eleitoral não aceita promotor, tá? A Justiça Eleitoral não tem promotoria. A promotoria vai trabalhar como função essencial mesmo, no Ministério Público Eleitoral. Tá? Nós não aplicamos aqui o famoso 5º constitucional, tá? Então a letra A está errada, moçada. A letra A está errada. Letra B. A legislação garante vitalicidade e inamovibilidade aos juízes dos TREs? Não! Nós não temos vitalicidade, né? Até porque são nomeações temporárias. Você que é advogado poderá ser desembargador do TRE? Pode, tendo lá mais de 10 anos de atividade, vai ser indicado lá pela OAB, né? Vai ser aprovado lá pelo TJ, vai integrar então o TRE, né? E vai entrar então para exercer um mandato de 2 anos para mais 2 anos. Então você não vai ficar ad eterno no TRE. Aliás, nem os magistrados ficam ad eterno. Todo mundo cumpre mandato, né? De 2 mais 2. Então nós não aplicamos essa garantia constitucional da vitalicidade e tudo mais. É vedada a nomeação para o TSE de cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau. Moçada, esta é a resposta correta. Por quê? Mas, Franco, é 4º grau? Sim, o Código Eleitoral, ele traz 4º grau. Então, eu não posso colocar lá no TSE parentes entre si até 4º grau. É essa a resposta correta, tá? Então, assim, é uma questão que sempre cai em prova e derruba muita gente boa. Por quê? Porque normalmente, pessoal, você veda a participação até 2º grau, até 3º grau, mas é difícil de você ver, né, questões cobrando vedação até 4º grau. Mas existe, né? Então existe, está no Código Eleitoral. Eu não posso ter lá no âmbito, né, da composição do TSE parentes em comum até 4º grau, tá? Então está perfeita aqui essa questão letra C. Muito bem. Letra D. Não se apavore com o 4º grau, tá? Ele existe e está ali. Letra D. É vedada a nomeação para o TSE de cidadão que ocupe cargo público de que seja admissível ad nutum ou diretor, proprietário ou sócio da empresa. Não, porque veja só, vou te dar um exemplo, ó. Se você é advogado e é sócio da empresa de advocacia, né? Se você é proprietário aí de um CNPJ, não tem por que ter proibido de integrar o TRE, por exemplo, tá? Então, de fato, a única questão correta de eleitoral é a nossa letra C, tá bom? Tranquilinha? Então, veja que vocês irão enfrentar questões
claro, de certo, errado do Sebrasp, mas irão precisar ter o organograma na cabeça. Esse organograma, pessoal, não é só o organograma da costela da Justiça Eleitoral, tá? Que costela é essa, Franco? Aquela costelinha, né, que nós colocamos lá, TSE, TRE, juiz e junta eleitoral. Mas tu tem que ter um panorama geral. O artigo 92 da Constituição, que trabalha o organograma do Poder Judiciário como um todo, ele tem que estar na tua cabeça, tá? Qual é a organização do Poder Judiciário? Onde está o STJ? Onde está o TJ? Onde está o TRF? Onde está o CNJ? Né? Então, aquele organograma tem que estar muito bem claro na sua cabeça, beleza? E ele vai ser muito útil para você resolver questões de competência. Cara, se você não dominar a composição do Poder Judiciário como um todo, é difícil você entender questões de competência de órgão. Ah, manda recurso para cá, manda recurso para lá, né? Então, se você domina o organograma, automaticamente você vai imaginar, opa, o TSE está abaixo do STJ, do STF, está na mesma linha do STJ, então eu não posso mandar um recurso para o STJ porque está na mesma linha, né? Somente para o STF. Então, o organograma ele te ajuda a resolver questões de competência, que são as piores questões que nós temos, tá? Vou fazer mais uma questão agora, focada no nosso querido que ficou de fora, né? O grande TRE, o TRE Tocantins que ficou de fora. De acordo com o Código Eleitoral, são órgãos integrantes da Justiça Eleitoral. Vamos lá, moçada. Vou fazer o organograma aqui para você, ó. Nós temos o TSE, nós temos os TRS, nós temos os juízes, mais as juntas eleitorais, né? Então, aqui estão os nossos órgãos, né? Órgãos da Justiça Eleitoral. É inadmissível você errar uma questão dessa. Não dá para errar a questão de direito eleitoral, muito menos uma questão de composição, né, da nossa Justiça Eleitoral. Beleza? Vamos lá. São órgãos da Justiça Eleitoral. Olha só. Primeira coisa, delegado de partido, ele existe? Ele existe. Claro que existe. Eu posso nomear 3, 4, né, 5 delegados aí, a depender da circunscrição, mas são delegados que vão defender os interesses dos partidos. Eles não são órgãos do Poder Judiciário, muito menos da Justiça Eleitoral. Então tá fora, ó. Você já vai riscar a letra A e a letra B, né? Opa, a letra C também. Então pode cortar fora aqui, ó. A letra... Sai daí. A letra C também. Aí vai lá para a letra D. Cara, olha só o perigo da letra D. O nosso TSE, ele é um órgão da Justiça Eleitoral? Claro que é, tá aqui ele. E os tribunais regionais federais são órgãos da Justiça Eleitoral? Não, os federais não. TRF é órgão da Justiça Comum Federal. TRF não é órgão da Justiça Eleitoral. Quem é órgão da Justiça Eleitoral são os TRS, tá? E não TRF, pelo amor de Deus. Aí a única questão correta é essa aqui, ó. Juiz e junta eleitoral. Aí sim, aí foi pro 10, né? Juiz e junta eleitoral é sim, ou são sim, órgãos da base da Justiça Eleitoral. Dá para errar uma questão dessa? Não dá. Ah, mas não cai mais. Claro que vai cair para você. Vai cair exatamente assim. Não, claro, uma forma de pergunta de assertiva, né, de certo e errado, mas vai ser algo assim, né? Eles vão afirmar, por exemplo, o TSE e os TRF são órgãos da Justiça Eleitoral. Não, aí você vai marcar errado. Só vai mudar o formato da pergunta, tá? Então, para de ficar pensando assim, Franco, mas não cai assim. Nunca cai questão fácil para mim, né? Vai, pessoal, vai. Vai cair questão fácil, ridícula de fácil para você. Vai cair questões medianas e irão cair questões jurisprudenciais difíceis, né? Porque é assim que se monta uma prova, tá? Então tem questões fáceis, tem questões difíceis, tem questões que eles colocam para todo mundo errar, faz parte, né? Faz parte. Agora, o que tu não pode fazer é errar a questão fácil, errar as questões médias e fáceis, todo mundo vai gabaritar. Todo mundo vai gabaritar. E vai passar quem errar menos as difíceis.
tá? Então, vai ter questões lá que serão muito difíceis. Questões aí que, de repente, só aquele que leu algo a mais ali na jurisprudência, de repente vai saber na hora, entendeu? Então, é um detalhezinho ali que vai definir o primeiro, segundo, terceiro colocado. Mas o que eles têm em comum? Todos eles, aqueles que estão em primeira colocação, todos eles gabaritaram as questões fáceis e as questões medianas, entendeu? Então, esse tipo de questão aqui não tem como errar, tem que acertar, tá? Tem que conhecer a justiça que você vai pertencer, né? TSE, TRE e juiz e junta eleitoral. Fechou? Então, letra E é a nossa resposta correta. Muito bem. Mais uma de composição, eu quero trabalhar com vocês 8 questões, então bem rapidinho, né? A Constituição Federal de 88 elenca como órgãos. Veja só que interessante, ó. Aqui, pessoal, eles colocaram o Código Eleitoral e colocaram uma questão de composição da JE. Veja que no mesmo ano, a banca trabalhou lá no TRE da Bahia, de forma mais correta, que a composição está na Constituição Federal. Tá? Os órgãos da Justiça Eleitoral, a composição da Justiça Eleitoral, você vai na Constituição. Você não vai mais no Código Eleitoral, tá? Então, por mais que, né, tenha já sido cobrado aí essa ideia, para fins de estudo, toda vez que você vai revisar, estudar composição de Justiça Eleitoral, você não vai no Código Eleitoral, você vai na Constituição, tá? Na Constituição Federal, lá no artigo 118 a 121, tá? Então, ó, composição da Justiça Eleitoral, você vai lá nos artigos 118 a 121 da Constituição Federal, tá? Faça isso. Por quê? Porque a composição que é trazida lá pelo Código Eleitoral está um pouco defasada, tá? Então, você vai estudar composição lá na Constituição Federal, artigos 118 a 121. Aí sim, as competências de cada órgão, aí você vai lá para o Código Eleitoral, artigo 12 e seguintes, até o 41, tá? Do artigo 12 ao 41, você vai ler lá as competências da Justiça Eleitoral. Beleza, lá, né, fazendo um cotejo aí com a Constituição, você consegue se dar bem nesse tipo de estudo, tá bom? Vamos lá. A Constituição Federal elenca como órgão da Justiça Eleitoral o TSE, o CNJ, o Juiz Eleitoral e os colégios eleitorais. Moçada, colégio eleitoral não é órgão de Justiça Eleitoral. Isso aqui não existe, tá? Colégio eleitoral, isso aqui é coisa de americano, né? Então, colégio eleitoral não existe, ok? E veja, CNJ, gente, não pertence à Justiça Eleitoral. Por mais que o CNJ exista como órgão, né, órgão do Poder Judiciário, artigo 92, o CNJ ele não faz parte da costela, né, da Justiça Eleitoral. Aquela velha e boa costela que você sabe de cor e salteado, né? TSE, TRE, Juiz Eleitoral, mais Junta Eleitoral. Então é essa costela aqui, ó, que tu tem que lembrar. Não tem nada a ver com colégio eleitoral, não tem nada a ver com delegado de partido, não tem nada a ver com coligação ou federação partidária, não tem nada a ver com CNJ, tá? TRF, ok? Não tem nada a ver com esses outros órgãos da Justiça como um todo. Lembre-se então que o CNJ ele não pertence à Justiça Eleitoral. Então, qual é a alternativa? Letra C. Pertence à Justiça Eleitoral, TSE, TRE, juízes eleitorais e juntas eleitorais. Questãozinha de técnico aí do TRE da Bahia 2017. Franco, mas não vai cair assim, vou repetir. Vai cair questão fácil também para você. Basta você chegar lá, opa, identifiquei questão fácil. Vai lá e marca, acerta a questão, faz a tua parte e vai para difícil, tá? Beleza? Então cai questão fácil em 2017, caiu em 2017, caiu em 2018, 19, 20, 21, vai cair em 24
Em 2050 vai ter concurso e vai cair questão fácil também. Isso faz parte, gente, faz parte. Franco, e questões mais difíceis? Bom, aí, cara, questão mais difícil, você vai começar a estudar dentro da matéria de competência, tá? Porque aí, cara, uma vez que você já conhece a justiça eleitoral, sabe que existe uma junta, um juiz eleitoral, existe um TRE em cada estado e existe um superior chamado TSE, você conhece a estrutura da justiça eleitoral? Beleza, conheço. Aí nós temos que entender um pouco mais da competência. Mas dentro da composição, ainda tem questões difíceis? Claro que tem. Uma questãozinha mediana é aquela que vai exigir o conhecimento da onde vêm os integrantes da Justiça Eleitoral. Quer revisar comigo? Vamos revisar bem rapidinho aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos lá. Vamos lá. Quero só ver você agora revisando, né, a Justiça Eleitoral. Vamos ver. Ela tem lá o nosso queridíssimo TSE, né? Depois nós temos o nosso TRE, ok? Depois nós temos os juízes eleitorais. E depois nós temos, ou junto, né, as nossas juntas eleitorais. Beleza. Qual é a composição do TSE, meu amigo? Isso, 7 ministros. Muito bem. 7 ministros. Dentre os 7 ministros, nós temos quem? 3 do STF, 2 do STJ e 2 oriundos da advocacia. Não tem membro do Ministério Público aqui, tá? Joia? A própria Constituição determina, né, que o presidente é o presidente do STF, que o vice-presidente também é o vice-presidente do STF e que o corregedor é um dos ministros do STJ, né? É um dos 2 oriundos do STJ. Lembrou? Estou revisando rápido aqui com você, tá? Depois tu vai ver uma aula completa e tal, você vai localizar isso lá no organograma. Eu só estou revisando contigo. Beleza. Quantos integrantes nós temos nos TREs? Nós temos 7 desembargadores, né? Ou 7 juízes de TRE. Desses 7 juízes, vamos lá. Eu tenho 2 que são desembargadores do Tribunal de Justiça correspondente. Eu tenho 2 juízes de direito, né? Eu tenho um juiz federal ou desembargador federal, tá? Do TRF. E eu tenho nós, né? 2 advogados, entendeu? Lembrando sempre que aqui, moçada, ó, o presidente é um membro do TJ, né? E o vice-presidente também, ok? É um membro do TJ. Só que aqui nós não temos uma direção constitucional para o corregedor. O corregedor, ele é determinado pelo regimento interno de cada TRE. O que a Constituição determina, nesse caso, é que dos 7 desembargadores de TRE, o presidente e vice serão os 2 oriundos aqui do TJ, tá? Beleza. Um juiz de direito, um juiz eleitoral, ele é obrigatoriamente um juiz de direito, né? Juiz de direito. Então, ele não é um carreirista, né? Ele faz parte do TJ, entendeu? Ele é concursado, ele é um juiz de direito concursado, fez concurso para ser juiz do TJ e ele vai exercer a função de juiz eleitoral. Não existe concurso para juiz eleitoral. Existe concurso para juiz de direito e aí você assume por um certo período de tempo a função de juiz eleitoral, tá? Beleza. E a junta, pessoal, pode ter então a composição de 3 ou 5 cidadãos. Lembrou? 3 ou 5 cidadãos, onde um é um juiz de direito e eu posso ter lá 3, né?
Vamos colocar aqui, ó, 2 ou 4 cidadãos, né? 2 ou 4 cidadãos. Para formar uma composição entre, ó, 3 ou 5 cidadãos, tá? Beleza. Veja, essa questão aqui é uma questão mediana. Não é uma questão impossível. Não é uma questão difícil. Não, essa aqui é uma questão mediana. Uma questão que não é ridícula como foi as outras, né? Ai, quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? Pelo amor de Deus. Quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? É só saber isso aqui, ó, né? Se o cara errar isso aqui, não dá para acreditar, né? Então, claro que é uma questão fácil. E o avaliador sabe que é fácil, não é? Agora, vou fazer uma questão mediana. Opa! A questão mediana, ele vai te perguntar o quê? Me dê a composição do TRE. Aí tu já vai cobrar algo que a pessoa tem que sentar, estudar, fazer esqueminha, se aprofundar na estrutura de cada TRE. Tá? Me dê a estrutura do TSE. Então é uma questão de composição? É. Uma questão fácil? Não. É uma questão mediana, tá? Que vai estar na sua prova. Vai estar. A composição do TSE ou a composição do TRE sempre cai em prova, que são questões medianas, tá? Belezinha? Ok, então vamos lá. Olha aqui, ó. Quanto à competência e à organização, né, da Justiça Eleitoral e a legislação pertinente a esse segmento de justiça, julgue os itens a seguir. Compete privativamente aos estados legislar sobre direito eleitoral? Não, né? Lembre-se que direito eleitoral, juntamente com processual, penal, civil, né, marítimo, aeronáutico, enfim, são competências privativas da União, tá? Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. É competência privativa da União e não dos estados. Então, já foi ao item 1, tá? Item 2. Os juízes eleitorais são órgãos da Justiça Eleitoral. Sim, você já viu isso, né? Os juízes eleitorais são órgãos e não se preocupe com marcar essa questão como correta, porque ela está. Franco, como que um juiz vai ser órgão? Sim, um juiz é órgão do Poder Judiciário. Todo e qualquer juiz é órgão do Poder Judiciário. Então, sim, o juiz eleitoral é órgão do Poder Judiciário, tá? Beleza. O presidente da República poderá, em caso de relevância e urgência, editar medida provisória sobre matéria eleitoral? Não cabe MP em matéria eleitoral, tá? Então, já era. Item 3, tá errado. Direito eleitoral não cabe medida provisória, tá? Tá errado aqui, por isso que cai, por exemplo, para você que vai fazer analista, toda a parte de processo legislativo. Salvo engano, para técnico também, né? Cai toda a parte de processo legislativo, dentro da matéria de constitucional. Então, são essas questões aqui, ó. Cabe, por exemplo, MP em direito eleitoral? Não. Isso você encontra lá no artigo 69, 68, meu Deus, 61, 62. 61, 62, se não me engano, você vai encontrar isso aqui lá na Constituição Federal. Isso é um conteúdo que está para técnico e analista, tá? Joinha? Por exemplo, quais são as garantias do voto, né? São cláusulas pétreas, não são? Eu posso alterar via emenda constitucional? Isso você encontra lá no artigo 60, dentro do conteúdo de processo legislativo que está no seu edital, tá? Então tem que saber, isso aqui é matéria de constitucional, tá? O TRE elegerá seu presidente e seu vice entre os desembargadores que o compõem. Ora, eu não falei para você que eu tenho 7 juízes do TRE? Tenho? Pois é, 2 deles vêm do TJ, são desembargadores de TJ. E entre os 2, um vai ser presidente e o outro vai ser vice, tá? Então, entre os 2 desembargadores, um é o presidente e o outro é vice, tá? Então, fechou. Cada TRE vai ter 2 desembargadores, tá vendo aqui, ó? Vai ter 2 desembargadores, um vai ser o presidente e o outro vai ser vice. Perfeito. Então, é uma questão mediana, gente. Uma questão que não é qualquer um que vai acertar, né? O turista, o cara que foi passear lá, não, esse aí não vai acertar a questão. Agora, é uma questão que aqueles que irão concorrer vaga,
eles vão resolver em 3 segundos, porque isso aqui é uma questão mediana, tá? Não é uma questão difícil. E tem que saber quais são os órgãos da Justiça Eleitoral e da onde sai cada um deles, tá? Ah, o juiz federal, o juiz do trabalho poderá exercer função de juiz eleitoral. Não, cara. Não é juiz do trabalho. É juiz de direito, é juiz estadual, entendeu? É um juiz estadual, não tem nada a ver com o juiz de trabalho. Joia? Então, nenhum cidadão pode ocupar vaga na Justiça Eleitoral. Claro que pode. E a Junta Eleitoral? A Junta Eleitoral tem 3 ou 5, né? Tem 2 ou 4 cidadãos ocupando vaga, entendeu? Então, são questões assim que tem que se ligar. São questões de composição, mas não são questões tão fáceis, né? Não existe a possibilidade de um advogado integrar órgãos da Justiça Eleitoral. Como que não? No TSE nós temos 2 advogados. Em cada TRE nós temos 2 advogados. Entendeu? Então tem essas pegadinhas. Um membro do Ministério Público poderá integrar. Não, Ministério Público não. Só nós, só advogados. Entendeu? Bom, dito isso, item 2 e 4 estão corretos. Entre 2 e 4, letra C. Letra C é a nossa resposta correta. Beleza? Vamos lá, moçada. Vamos seguir firme e forte aqui, ó. Né? Já tivemos aqui português com a prof. Ariane. Agora, direito eleitoral, para dar aquela animada, né? Dar aquele choque. Meu Deus, eu tenho que estudar mais eleitoral. Pois é, rapaz. Tem os cursos aí que nós estamos oferecendo. Tem aula teórica, né? Quase 100 horas de aulas teóricas, né? De constitucional, administrativa, eleitoral. Tem aulas de questões aí da prof também. Então tem nossos cursos aí, já está tudo aí no link. Então depois você pesquisa, vê qual que vai se adequar aí à sua demanda, né? De repente você já está com experiência na parte teórica, precisa só a parte de questões. Então tem curso teórico, tem curso de questões, enfim. Aí agora é contigo aí, né? A depender da tua fase, digamos assim, né? De preparação, você vai ou para a parte teórica ou para a parte de questões, tá bom? Mas tá tudo aí, tudo liberado. Vamos lá. Próxima questãozinha, e essa questão muito mais polêmica, tá? Caiu também pro TRE da Bahia. E assim, cuidado com essa questãozinha aqui, ó. No transcorrer do processo eleitoral, será designado para cada zona eleitoral um juiz de direito em efetivo exercício e cumprimento de suas competências. Tá percebendo aqui? Olha aqui, ó. Eu vou nomear um juiz de direito, não é juiz federal, não é juiz do trabalho. Tá? Não é juiz militar, é juiz de direito, é estadual. E vai comandar uma zona eleitoral. Beleza. A legislação pertinente determina que, entre outras atribuições, então é uma questão de competência de juiz eleitoral, né? Compete a esses magistrados. Vamos lá. Letra A. Então, entendendo o caput, o que você tem? Uma questão que exige o conhecimento das competências, das atribuições dos juízes eleitorais. Tá? Vamos lá. Letra A. Designar os locais de sessões eleitorais até 30 dias antes das eleições. Letra A. Designar os locais das sessões eleitorais até 30 dias antes das eleições. Certo ou errado? E aí? Vamos ver. Designar os locais de sessões eleitorais até 30 dias. Será que até 30 dias? Não. É o prazo de 60. Muito bem. 60 dias. Muito bem. Vamos lá. 60 dias. Designar os locais das sessões até 60 dias. Artigo 35 e seguintes trabalha as competências do juiz eleitoral. Tá? Então não é 30, é 60. Foi por barra letra A. Ordenar o registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais, além de comunicar tal fato por ofício à zona eleitoral de cada candidato. Não, cara. Você vai mandar isso para o TRE, tá? Você vai para quem informar a zona, me diga uma coisa, você vai informar, né, comunicar o TRE correspondente. Aí sim, tá? Mas não a zona. Percebe? Então tá errado aqui a letra B. Tá ok? Muito bem. Fornecer aos que não votarem por motivo justificado certificado de ciência de guia de recolhimento de multa. Moçada, se eu estou falando que o voto não foi capturado, né?
por motivo justificado, ora, eu não vou recolher multa, tá? Eu vou dar um certificado de isenção, tá? Não de multa, entendeu? Então, a letra C foi para o barro, ok? Letra D, receber a lista dos membros das mesas receptoras indicados pelo respectivo TRE, assim como nomeá-los definitivamente pelo menos 5 dias antes das eleições. Moçada, os mesários são nomeados, sim, né, pelo juiz, só que, de novo, 60 dias. Não é nada feito em 5 dias, tá? Esses 5 dias aqui, ele até existe, tá, pessoal? São 5 dias entre a audiência. Você divulga, né, 5 dias antes, a audiência para publicar lá os nomes, divulgar os nomes, mas esses 5 dias não é 5 dias antes da eleição. 5 dias é para você informar os partidos, por exemplo, que tal dia vai ser feita lá a divulgação dos mesários. Então, não tem nada a ver com 5 dias antes do pleito, tá? A nomeação tem que ser bem antes, 60 dias antes do pleito. Joia? Beleza. Cumprir e fazer cumprir as decisões determinações do TSE e também do TRE, né? Então, assim, claro que você vai obedecer o que está acima de você, né? Tanto o TSE quanto o seu TRE. Cumprir e fazer cumprir as decisões. Perfeito, então, a letra E. Essa é uma questão de competência. É assim que vem. Ah, mas vai ser certo ou errado? Ok, vai ser certo ou errado. Eles vão pegar assim, ó. Conforme o Código Eleitoral, né? Marque a seguir a assertiva entre certo e errado. Compete ao juiz eleitoral, que é um juiz de direito, né? Conforme o Código Eleitoral, assim, a legislação pertinente. A nomeação dos mesários 5 dias antes do pleito. Entendeu? Certo e errado. Então, cara, nomeação de mesário é feito sim pelo juiz eleitoral? Claro que é. Mas não 5 dias antes. 60 dias antes. Tá? Fechou? Então tá aí, ó. Matamos mais uma. E agora, cara, preste muita atenção nessa questão aqui. Vamos lá. Quanto aos tribunais regionais eleitorais, então é uma questão de competência de TRE agora, hein? Quanto aos tribunais regionais eleitorais, cabe aos TREs, né? Os TREs não têm competência para responder a consultas, em tese, sobre matéria eleitoral feitas por partido político. Quem já tem uma certa caminhada no direito eleitoral vai lembrar das 4 funções da Justiça Eleitoral. Lembra? Coloca no chat aí. Eu lembro quais são as 4 funções da Justiça Eleitoral. Vou repetir. Jurisprudencial, dizer o direito, né? A função de dizer o direito, de julgar mesmo as ações no âmbito eleitoral. Função administrativa, que é organizar a eleição, que é comandar o processo eleitoral. Essa é a função administrativa exercida pela Justiça Eleitoral. Função consultiva, que é exercida no âmbito dos tribunais eleitorais. Tanto o TREs quanto o TSE podem responder a consultas. E a função normativa, que ela é só entregue e exercida pelo TSE. Vamos lá? Função jurisdicional, administrativa, consultiva e normativa. São as 4 funções exercidas pela Justiça Eleitoral. A função consultiva, ela pode sim ser exercida pelo TRE e pelo TSE. Olha só o que diz a letra A. Os TREs não têm competência para responder consultas. Claro que os TREs têm competência para responder consultas. Logo, a letra A está fora. Tá? Os TREs podem exercer consultas. Tá? Letra B. Compete aos TREs requisitar diretamente Força Federal, se isso for necessário ao cumprimento de suas decisões. Certo ou errado? Compete aos TREs requisitar diretamente Força Federal, se isso for necessário ao cumprimento de suas decisões. Moçada, Força Federal não é requisitada diretamente por TRE. Força Federal é requisição feita pelo TSE, tá? Então anota isso aqui, ó. Isto aqui, quem faz é o TSE.
TSE, tá? Por quê? Porque o TRE vai informar ao TSE, ó, precisamos do Exército para nos apoiar no pleito de 2024. Aí o TRE vai fazer esse pedido ao TSE e o TSE que vai entrar em contato, então, com as Forças Armadas, tá? Então, quem faz essa ponte é o TSE e não os TREs. Está errado a letra B. Letra C. As decisões dos TREs sobre ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente serão tomadas com a presença de todos os seus membros. Certo ou errado? As decisões dos TREs, importantíssimo aqui, né? As decisões dos TREs sobre ações que importam cassação de registro, que é muito importante, né? Anulação geral de eleições, perda de diploma, tá vendo aqui, ó? Somente serão tomadas com a presença de todos, não é maioria absoluta, não é 2/3, todos os membros, entendeu? Essa é uma questão correta. Por quê? Porque olha a gravidade do assunto. Cassação de registro, anulação de eleição, perda de diploma, a presença é total, gente, ó, dos seus membros, tá? Então, perfeito, a letra C. Letra D. As atribuições do corregedor geral, ó, corregedor regional, que pertence ao TRE, por isso é corregedor regional, né, pertence ao TRE, é determinada, é fixada por cada TRE. Não, isso aqui é uma pegadinha, tá, gente? Uma pegadinha muito antiga. O Código Eleitoral diz que compete ao TSE, determinar as competências, as atribuições dos corregedores regionais. Então, o corregedor regional, ele pertence ao TRE, mas as atribuições são fixadas pelo TSE, tá? As atribuições são fixadas por esse aqui. Por isso está errado a letra D. E letra E. Os TREs deliberam por maioria de votos em sessão pública com a presença de 2/3 dos seus membros. Não. Veja que interessante, ó. Os TREs deliberam por maioria de votos. Sim, isso aqui é maioria simples, tá? Maioria simples. Essa é a regra. Essa é a regra, tá? Todo e qualquer tribunal, pessoal, isso é parte geral do Poder Judiciário, né? Parte geral. Todo e qualquer tribunal vai deliberar por maioria simples. Presente a maioria absoluta. Presente a maioria absoluta, entendeu? Então, você delibera por maioria simples, em regra, claro, né? Em regra, você delibera por maioria simples, presente a maioria absoluta, e não 2/3. Então, eles ficam invertendo esses códigos aqui, é para gerar o caos. Fechou? Gerar o caos. Vamos lá. A partir de agora, letra C, a nossa resposta correta. A partir de agora, muito cuidado aqui, pessoal, com essa questãozinha. Vamos lá. Vamos lá. No que se refere às competências originária e privativa para processar e julgar ações junto aos tribunais eleitorais e a competência dos juízes eleitorais e das juntas eleitorais, assinale a opção correta. Compete aos juízes eleitorais a expedição do diploma de candidatos eleitorais. Opa, sai daí. Essa aqui ficou com gabarito, né? Não vale, isso aqui não vale. Vamos lá. Ó, faz de conta que não viu. No que se refere às competências originária e privativa para processar e julgar ações junto aos tribunais eleitorais e a competência dos juízes eleitorais e das juntas eleitorais, assinar a opção correta. Compete aos juízes eleitorais a expedição do diploma de candidatos eleitos para os cargos municipais. Moçada, a diplomação não se dá no âmbito dos juízes. Candidatos eleitos no âmbito municipal são diplomados pela junta eleitoral. Junta eleitoral, tá? Não é
Pessoal, só vou organizar aqui o Conde Drácula aqui, que ele tá um pouco desconectado. Deixa posicionado certinho aqui, Franco, senão daqui a pouco ele tá todo assim, ó, aqui, ó. Mas para quem acompanha as audiências, as sessões do plenário do STF, sabe que as togas são todas tortas. Porque no clamor da defesa do direito, a toga ela vai se entortando. Obrigado, mano. Vamos lá. Próxima questão. Então, não compete aos candidatos, ao juiz eleitoral, expedir, então, essa certificado, e sim a junta eleitoral. Também uma pegadinha muito antiga, tá? Eu espero realmente que você não caia nessa, tá? E, claro que compete ao juiz eleitoral comandar a eleição municipal, ok? Mas a diplomação é feita pela junta e não pelo juiz. Pegadinha antiga, né? Espero que vocês não errem na prova. B. Caberá ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, presidente, aqui ó, presidente do TRE, em sua razão de competência privativa, encaminhar à Assembleia Legislativa Estadual proposição para aumento do número de juízes. Cara, aumento de número de juízes, isso é coisa de TSE. Compete ao TSE, né, entrar com pedido para aumentar juízes. E não é na Assembleia. Gente, TRE não é Tribunal Estadual. TRE faz parte da Justiça Especializada Federal. Então, se eu quero aumentar os números de juízes de TRE, é o Congresso Nacional que tem que fazer, e não a Assembleia. TRE é um tribunal federal, entendeu? Não é tribunal estadual. Não compete ao presidente do TRE fazer isso, e muito menos à Assembleia do Estado. Tem duplo erro aqui. Tá? Então, cuidado com esse tipo de questão. Letra C. Vamos lá. A competência originária para processar e julgar a ação de cancelamento de registro de candidatos a cargos eletivos será do TSE. Não. Quer dizer, depende. Não é só do TSE, né? Porque quando você fala em AIRC, ação de impugnação de registro de candidatura, a AIRC ela vai depender de cada circunscrição de pleito. Ora, se é um pleito municipal, você entra com a ARC perante o juiz eleitoral. Se é um pleito estadual, né, para combater aí um registro de candidatura de deputado, senador, governador, enfim, você vai entrar com a ARC perante o TRE. E tu só vai impetrar uma ARC lá no TSE se for para questionar o registro de uma candidatura a presidente e vice. Então não é competência só do TSE. Tá? A competência ela varia de acordo com a circunscrição do pleito. Para quem assistiu a aula minha, que está aqui no canal, de ações eleitorais, né, vai lembrar aí da ARC. Você que é técnico, não assista essa aula, porque não caiu ações. Só para JJ. Beleza. Letra D. Em se tratando de disputa de competência para julgamento de crime eleitoral praticado na divisa de dois municípios, o conflito de jurisdição será processado e julgado originariamente pelo TSE. Essa questão, ela foi considerada correta, então, pela banca, né? Letra D. E eu quero explicar para você um pouquinho, com mais calma, tá? A partir de agora. Vamos lá. O que acontece, moçada? Nós temos alguns conceitos, né? Ó, fronteira, isso aqui é doutrina, tá? Fronteira, divisa e limite. Ok? Bom, a fronteira serve para diferenciar o limite entre dois países, tá? Entre países. Aqui, a divisa, ela trata de dois ou mais estados. E o limite é no âmbito municipal. Municípios. Ora, para e pensa, ó. Esse aqui é o país, Brasil, tá? Beleza. O TSE tá aqui. Aí tá aqui, ó. Ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Eu tô aqui, ó, no faroeste paranaense, tá? Joia, foi praticado um crime eleitoral na divisa entre Paraná e Santa Catarina. Ora, o que nós temos de legislação?
compete ao TSE quando eu tenho municípios diferentes. Em estados diferentes. Municípios de estados diferentes. Compete ao TRE quando eu tenho municípios no mesmo estado. Vou colocar aqui, ó. Municípios no mesmo estado. Ora, se a questão disse o crime foi cometido na divisa do município que pertence ao Paraná e na divisa do município que pertence a Catarina. Ora, se é na divisa, então é 2 estados. Entendeu? Não é no limite de 2 municípios. É na divisa, então pertence a estados diferentes. Se pertence a estados diferentes, então, de fato, quem vai dirimir esse conflito de competências, já que envolve 2 tribunais diferentes, né, Catarina e Paraná, é o nosso querido TSE. Entendeu? Então, gerou muita polêmica essa questão, mas de fato ela está correta, né? Não dá para dizer que não. Claro que poderiam melhorar, poderiam colocar mais claro, de forma mais objetiva, né? O município do estado tal e o município do estado X, que são próximos, né? O crime aconteceu naquela região. Ora, qual é o tribunal que vai dirimir a competência? Se ficou claro para você que são 2 estados diferentes, é o TSE. Agora, se o conflito é entre 2 juízes eleitorais pertencentes ao mesmo estado, por exemplo, Rio Grande do Sul, é o TRE gaúcho que vai, então, dirimir aquele conflito de competência. Tá? Então, por isso que essa questão ela está correta. Letra D, em se tratando de disputa de competência para julgamento de crime eleitoral praticado na divisa entre de 2 municípios, né? O conflito de jurisdição será processado e julgado pelo TSE. Muitos marcaram como errado essa questão, né? Porque divisa de 2 municípios, mas a interpretação é que divisa é de estado, então são 2 municípios de estados diferentes. Poderia, não precisa disso, né? Não precisava disso. Coloca questões objetivas, de uma interpretação mais clara, né? Essa pegadinha aqui gera um grande risco, né? De mandado de segurança, de anulação de prova, enfim, tá aí. Agora, se aparecer essa coisa para você na hora da prova, cara, tu tem que analisar. Será que isso de fato existe? Será que isso aqui de fato é possível, né? Se for o caso, marque correto, certo. Se não, você coloca lá errado. Ou, meu amigo, já que uma errada anula uma certa, a questão é tão ridícula, tão perigosa, que você vai optar pelo SR. Faça uso das SRs. Aprenda a fazer prova do Sebrasp. Coloca lá sem resposta. Entendeu? Não responda essa questão. Não corra o risco de perder uma questão boa, né? Uma pontuação boa. Porque uma errada anula uma certa. Então, aprenda a fazer prova do Sebrasp. Tá? A competência das juntas eleitorais inclui a nomeação em audiência pública nos respectivos prazos legais dos membros das mesas receptoras. Cara, quem nomeia os mesários não é a junta, é o juiz eleitoral. Então, assim, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho 4 alternativas que são claramente negativas, são erradas. A única que dá para você contestar é a letra D. Então, muitos marcaram a letra D por exclusão, já que as outras 4 são ridículas, estão todas erradas, entendeu? Fechou? Muito bem. A nossa última questão, essa aqui é uma questão de competência também, envolve os órgãos da Justiça Eleitoral, e aí nós fechamos, né, a nossa domingueira. Vai ter mais um sorteio agora, então fique aí, vai ter mais um sorteio agora, fique aí, tá? Para quem vai querer se preparar conosco, tanto a parte teórica, no combo teórico, quanto as questões, tá? Então tem mais um sorteio ao final. Essa é a nossa última questão de eleitoral. Em relação à Justiça Eleitoral, julgue os itens a seguir. A Justiça Eleitoral desempenha sua função administrativa ao preparar, organizar e administrar o processo eleitoral. Olha que interessante, ó.
quantas funções a Justiça Eleitoral possui. Eu já expliquei para vocês. Possui a função jurisdicional, a função administrativa, a função consultiva e a função normativa. Aqui, ó, todos os órgãos vão ter, tá? Todos os órgãos, pessoal, vão julgar, né? Julgar ações e processos, enfim, no âmbito da Justiça Eleitoral. A função administrativa, todos os órgãos, ok? Que é a organização do pleito eleitoral, através da função administrativa. A Justiça Eleitoral desempenha a função administrativa quando prepara, organiza, administra o processo eleitoral. Opa, então foi para o 10. O item 1 está correto. A função consultiva, ela é feita apenas pelo TSE, ó, é feita pelo TSE e pelo TRE, ok? Função consultiva. E a função normativa é só o TSE que exerce, expedindo as resoluções que vão normatizar as eleições, tá? Então, essas são as 4 funções da Justiça Eleitoral. Pois bem, o item 1, então, atende, né, a essa função aqui, ó. Joia? Compete ao TSE julgar originariamente o registro de candidatura ao cargo de senador. Cuidado, tá, gente? Ó, eu vou desenhar de novo, tá? De novo, aquilo que você já viu 300 vezes aqui nas minhas aulas, mas eu vou desenhar de novo o nosso alvo, né? São as circunscrições, ó. Nós temos, no âmbito municipal, prefeito, ó, prefeito, vice-prefeito e vereador. Vereador, são os cargos eletivos municipais. Concorda comigo? Nível estadual, gente, o que nós temos? Governador mais vice-governador. Nós temos ainda senador mais deputados. Sim, nível estadual. E quais são os únicos cargos federais? Presidente da República mais o vice. Entendeu? Então, esses são os cargos federais. Ora, eleições federais é comandada pelo TSE. Eleições estaduais comandada pelos TRS. E quem comanda a eleição municipal é o juiz eleitoral. Não é assim que funciona? Então, ó, só respondendo você, ó, o cargo de senador, ele é comandado, a eleição é uma eleição comandada pelo TSE? Não, é comandada pelo TRE, tá? Então, não cai essa pegadinha. Compete ao TSE julgar originalmente registro de candidatura de senador? Não, negativo. Senador é cargo do Estado e se é cargo do Estado, quem comanda é o TRE, tá? E mais, não há impedimento legal para que cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade até 2º grau, seja vínculo legítimo ou ilegítimo, venha compor o TSE. Gente, nós resolvemos uma questão dizendo que eu não posso ter parente de 4º grau. 4º grau, tu imagina de 2º. Então, sim, há impedimento legal. Há impedimento legal de parentes de 4º grau, não podem compor o TSE, entendeu? 5. Compete privativamente ao TRE propor diretamente ao Congresso Nacional a criação ou supressão de cargos, vencimentos. Cara, isso é função do TSE, não do regional, tá? Tudo que for de cargos, vencimentos, isso é coisa do TSE, tá, gente? Não tem nada a ver com os regionais. Então, meu amigo, a única assertiva correta é a assertiva 1, logo a letra A, né? Que traz aqui, ó, apenas o item 1 está correto. Fechou?